Goiás acerta a contratação do lateral esquerdo Lucas Lovati para a temporada de 2025. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse atleta, quais são as suas principais características de jogo. Essa informação confirmada pelo Periquito Brisado, o jogador está sim acertado com o Verdão, inclusive já a caminho da Serrinha nesta terça-feira. O mapa de movimentação do jogador, a comparação também com os últimos laterais do Goiás nas duas últimas temporadas e se é ou não, por exemplo, um nome confiável para chegar e assumir essa titularidade na lateral esquerda esmeraldina, apesar de não ter uma experiência aqui no Brasil. Eu quero pontuar os dois cenários, acho que é sim um nome válido para iniciar o ano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 11 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui. Já estamos bem pertinho de alcançar, então conto com a ajuda de todos vocês e faça a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você encontra todas as odds, como por exemplo nos jogos do futebol nordestino. A Copa do Nordeste está de volta, você encontra as cotações, por exemplo, para esse meio de semana por lá. O link da SeguroBet logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo lateral esquerdo do Goiás para a temporada de 2025, que é o Lucas Lovati. Atleta que tem 27 anos de idade, pode atuar tanto como lateral esquerdo, também como meia esquerda, bastante ofensivo. Aqui no Brasil é revelado nas categorias de base do Avaí, também passou na equipe B do Grêmio e o último ano dele foi também lá em Florianópolis, ainda na temporada de 2018, quando foi contratado pelo Sparta Trnava, esse clube da Eslováquia, e depois pelo Slovan Bratislava, também da Eslováquia, o maior clube por lá. Inclusive tem até um símbolo ali do Slovan, mas está pregado na parede, não deu para tirar aqui para mostrar para vocês. Um clube tradicional, nesse ano inclusive está na Champions League, mas não é um dos grandes, né, claro, do futebol europeu. E nas duas últimas temporadas esteve no Akhmat Grozny, esse clube tradicional do futebol russo, mas não conseguiu titularidade por lá. Falando sobre as principais características de jogo desse jogador, depois a gente fala sobre a questão contratual. O Lucas Lovati, pelo que eu observei tanto no mapa de movimentação e assistindo alguns lances dele também lá no futebol russo, é um lateral esquerdo muito ofensivo. Tem uma característica basicamente de um meia esquerda, um ala que joga como atacante, se fosse ali nas instruções do FIFA, por exemplo. É um jogador que é muito agudo, tem uma boa batida na bola, inclusive o índice dele de acertos em cruzamentos são altos. Eu quero até depois mostrar uma análise para vocês. Um lateral que tem sim essa capacidade de chegar até a linha de fundo com um bom cruzamento. E a coisa que mais me agradou do Lucas é que ele tem uma finalização muito forte de fora da área, tá? Seja numa finalização em cobrança de falta, já cobrou alguns escanteios também, ou até mesmo um arremate de média distância. Uma característica que eu observei também em alguns jogos do Lucas. Quando vem aquela bola invertida, ou seja, uma jogada trabalhada pela meia direita, saindo dos pés do lateral, do meia, e essa bola sendo mudada de direção, mudando o lado para o lado esquerdo. O Lucas geralmente aparecia na região central do campo, tá? Ou seja, quase como um camisa 10 para buscar exatamente essa finalização de fora da área. Então, lá no futebol russo, aproveitando-se dessa característica de uma boa pancada na bola, o Lucas também, nessas jogadas que sai de um lado e vem para o outro, às vezes ele se posiciona quase como um meia central para tentar um arremate. Vou até mostrar aqui um mapa para vocês, para ver se eu consigo encontrar isso. Eu vi pelo menos 3 lances dele com essa batida na bola na região central. Aqui, ó, nesse mapa de 2024, segundo o SofaScore, dá para ver algumas manchinhas, por exemplo, nesse setor, né? Um jogador que é canhoto, mas aparecendo na meia central para buscar alguns arremates. Então, tem uma boa batida na bola, é um jogador que consegue sim ter um bom ritmo, um bom drible, não tem dificuldade, por exemplo, para puxar um contra-ataque, tentar uma jogada no 1 contra 1. Sendo bem honesto com vocês, eu gostei sim daquilo que eu vi. Sobre algumas ressalvas, o que pode ter de ressalva em relação ao Lucas Lovati? E acredito que tem. É um jogador que não conhece o futebol brasileiro. É revelado por aqui, claro, mas no elenco profissional só fez no total 9 com mais 7, 16, né? 16 jogos pelo Avaí entre 2015 e 2018. É muito pouco. Se fosse para a Série B começar hoje, eu preferiria um jogador mais experiente, mais cascudo. Poderia ser até pior tecnicamente do que, por exemplo, o Lucas Lovati. Mas já para começar a Série B conhecendo o campeonato. Como estamos no começo do ano ainda, tem todo o campeonato goiano. O Lucas vinha jogando por lá normalmente. A última atuação dele aconteceu, inclusive, no final do mês de novembro e ficou no banco de reservas até o dia 8 de dezembro, né, do ano passado. Então não está mal fisicamente ou lesionado.
dá sim para chegar no Campeonato Goiano e fazer um teste com o Lucas Lovati. Acho que é sim uma aposta, tá? Acho que seria muita imprudência minha chegar aqui agora, falar com um jogador que nunca jogou a Série B, por exemplo, com titularidade, seria um nome garantido do Goiás. Não é isso. Mas não deixaria, por exemplo, de fazer essa contratação. Pelos lances que eu vi, achei sim um lateral esquerdo muito interessante, algumas características que a gente não encontra aqui no futebol brasileiro. Um lateral que finaliza, por exemplo, isso é muito raro por aqui, muito, e é rápido, né? Ao mesmo tempo um jogador ágil, técnico e tem, inclusive, uma esperteza. Geralmente, os laterais esquerdos, eles são meio mansos demais. Eu acho que uma característica principal era, por exemplo, do Hugo, um lateral com pouco combate no sistema defensivo. O Sander, às vezes, também tinha um pouquinho dessa vontade demais e acabava extrapolando, né? Inclusive o Sander, que acho que fará falta no Goiás nesse ano, acho que poderia ser um bom reserva para a Série B. Tá, eu vou até pegar aqui esses outros números, ó, do rapaz, o Mister das Análises, tá? Um abraço aí para ele, inclusive, recomendo que vocês sigam ele lá no Instagram. Ele fez aqui um comparativo com outros dois laterais esquerdos da Série B do Brasileirão, que foi o Matheus Bahia e o Gustavo Mancha, se eu não estiver enganado, da Chapecoense, tá? Alguns índices, por exemplo, que o Lovati ele leva vantagem no quesito ofensivo, né? Como, por exemplo, nos cruzamentos certos, uma média de 19, né, atuando lá no futebol russo, mais alto do que, por exemplo, quase o dobro, né, em comparação com os melhores laterais desta última Série B. A bola longa certa, né, numa faixa de 36 por partida, é sim algo bom. E a bola longa num índice de acerto de 61, também é algo que chama a atenção. Na questão de desarmes, por exemplo, o Lucas também leva uma certa vantagem, na casa de 15, né, são muitos desarmes. Outros duelos terrestres ganhos, ó, na casa de 21, né, e disputa de bolas vencidas, 52, lá no futebol da Rússia. Então, assim, são índices interessantes, até semelhantes, por exemplo, aquilo que necessita em uma Série B em termos de vontade, de raça, às vezes um campo mais pesado, acho que isso pode ajudar também. Em questão de dribles, é um lateral esquerdo que dribla menos do que em comparação com esses dois da Série B, tá? Apesar de eu ter gostado dos lances que eu vi dele, um lateral que, por exemplo, não tem uma dificuldade, não é um lateral duro, por exemplo, mas nessas estatísticas ele não leva vantagem. Nas assistências também ele teve uma faixa de 20, né, nos últimos anos. Está aqui, ó, a carreira do Lucas Lovati, né, uma média de assistências no caso de criação de jogadas para os seus companheiros. Você pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desta chegada do Goiás. Acho que é sim um nome interessante que estava aí no mercado alternativo, claro, mas não deixa de ser uma contratação para a gente ficar de olho. Para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo ou no QR Code aqui acima. Com jogos, por exemplo, desta quarta-feira, na Copa do Nordeste, os campeonatos pelo Brasil já estão de volta. Vitória do Ferroviário contra o 13, pagando R$ 2,62 a cada real apostado. Do CSA contra o Maracanã, 1,48. E do Botafogo da Paraíba contra o Motoclube, na cotação de 1,60. Acho que são os favoritos desta rodada de Copa do Nordeste. Esse bilhete que eu montei para vocês, ó, ele está numa odd total de 6,21. Se apostar R$5 e ele acontecer, pode voltar para você até R$31,05. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir e colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha, seja aqui no Brasil ou no exterior. Tem o Campeonato Carioca também de volta, né, com as partidas já nesse sabadão. Na Inglaterra, a Premier League também continua a partir dos jogos da próxima semana e muito mais. O link da SeguroBet para você fazer o seu cadastro logo aqui abaixo na descrição do vídeo, combinado? Só para a gente completar em relação ao Lovati, ele que chega por empréstimo, tá, no Goiás. O contrato dele lá no Grozny, da Rússia, vai até junho de 2027. Então ele deve chegar no clube com um contrato de opção de compra, tá bom? A carreira dele, ele se destacou principalmente lá na Eslováquia. A melhor temporada foi em 2022-23, com 34 jogos, 1 gol marcado e 8 assistências naquele momento. Ele até começa a temporada retrasada lá na Eslováquia, mas acabou sendo contratado pelo Grozny da Rússia. Nessa atual temporada, dos 13 jogos que ele fez na Rússia, ele só foi titular em 5 deles. Até marcou muitos gols, né? Foram 2 vestindo a camisa do clube russo. Na primeira temporada dele por lá, pegando só a Liga da Rússia, 11 jogos, sendo 6 deles na condição de titular, 1 gol marcado e 1 assistência. Não são números ruins, por exemplo, no aspecto ofensivo, né? Ele marcou gol, deu assistência, enfim, mas não conseguiu engatar, por exemplo,
essa sequência de titular, acho que um empréstimo pode fazer bem para o jogador. Então, basicamente isso, tá, o que eu tinha para falar sobre o Lucas Lovat. É sim uma contratação interessante do Goiás, um achado. Bom, é um jogador brilhante, não estou querendo dizer que o Lucas Lovat vai chegar na seleção brasileira daqui 2 temporadas, não. Mas para a realidade de hoje, começando o Campeonato Goiano, apesar de não ter essa experiência, essa casca na Série B, no futebol brasileiro, que eu acho sim necessário, tá? Não adianta querer falar que é importante você montar um time com muitas apostas, isso eu não gosto particularmente, mas pelo menos é um jogador que já demonstrou ter uma credencial no futebol alternativo, lá na Europa também, e analisando as suas características, são características que não são encontradas com tanta facilidade nos laterais baratos, vamos colocar assim, que a gente encontra aqui no Brasil. Tá bom? Então é basicamente essa a minha opinião. Você pode deixar o seu pitaco aqui embaixo, na seção de comentários. Acho que é um jogador que pode até se assemelhar, por exemplo, ao que era o Sandri, naquele comecinho de campeonato goiano pelo Goiás, e é sim melhor, tecnicamente falando, do que o Hugo, né? O Hugo que conseguiu uma boa sequência vestindo a camisa alviverde, está bem até lá no Corinthians, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e faça sua aposta também na SeguroBet, o link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!